A primeira coisa que você tem que pensar é, você tem que mudar de realidade. Você não vai mudar a sua realidade física, porque você está em um contexto, você está num ambiente. Quer dizer, você está em um lugar que você trabalha, que você vai para casa, volta para casa. Você não pode romper com essa realidade de um dia para o outro, porque é como se você rompesse com uma realidade sem saber direito qual é a outra realidade, sem estar numa outra realidade. Então, só que existe um caminho para isso. A primeira coisa é você pensar como alguém que esteja na outra realidade. E a gente vai falar basicamente sobre isso. Eu vou chamar esse podcast Tô um pouco resfriado, tá? Então eu vou tossir de vez em quando. Eu vou chamar esse podcast de Mindset Empreendedor Avançado. Então, melhor ainda, eu vou chamar de Mindset Avançado. Puramente isso, Mindset Avançado. Porque eu vou colocar alguns conceitos que eu trago comigo, que eu tenho aprendido, que eu tenho acumulado na minha mente, que não são conceitos fáceis de você assimilar e mudar de uma hora para outra. Então eu vou chamar de Mindset Avançado. E para começar, vou te fazer uma pergunta. Se alguém chegasse para você e falasse o seguinte: olha, eu estou vendendo esse e-book aqui que tem 10 páginas e ele custa 30 mil reais. Ele ensina você, por exemplo, uma estratégia para um robô de investimento em Forex que você vai conseguir. Na verdade, essa página aqui vale 30 mil, mas você pode também assinar por 10 mil por mês, contrato de 6 meses, aí você paga 60 mais parcelado, e eu vou mudando a estratégia. Aliás, cada folha nova que eu for escrever, eu vou te vender por mais 30 mil, ok? Ou então você pode assinar por 10 mil, e aí você recebe as minhas atualizações bimestrais. Então é uma estratégia de um robô para você investir em Forex que vai te dar 2% ao mês, garantido, sim, é a média dos últimos 5 anos. Aí você fala, caramba, 2% ao mês, esse negócio custa 10 mil reais, não, custa 30 mil reais, isso é um absurdo. Mas será que é um absurdo? Pensa o seguinte, se você tiver, vamos pegar aqui um número, se você tiver 100 mil reais para investir, você, 2% ao mês, com esse robô em Forex, que é um tipo de mercado de investimento, você vai ganhar 2 mil reais por mês. Isso quer dizer que você não vai pagar os 30. Então, um produto dessa natureza, você pode falar que está muito caro porque não está dentro da tua realidade. E, de fato, não está dentro da sua realidade. Mas, para uma pessoa que tem, por exemplo, colocar aí 1 milhão de reais para investir. 1 milhão de reais, nem 1 milhão, né? Porque 1 milhão ele vai conseguir 20 mil, ainda não vai cobrir. Mas se ele tiver 3 milhões, ele já vai conseguir 60 mil. Então um robô que tem 2% ao mês certeiro, isso é a média dos últimos 10 anos, e que se você tiver 100 mil, que não é pouco, você vai achar caro. Mas se você tiver 3 milhões, você vai ganhar 60 mil por mês sem fazer nada. É um robô que fica fazendo o investimento para você. E aí você já começa a achar barato. Dependendo da sua realidade, um determinado valor está caro ou barato. Então, com isso, você primeiro tem que pensar o seguinte: será que a minha realidade é que não está errada? Será que não sou eu que estou vivendo num mercado de centavos e não em um mundo de centenas de milhares de reais? Será que sou eu? Então, essa é a primeira coisa. Não existe caro ou barato. Existe uma realidade percebida. Porque quando você fala tá caro é porque você não viu valor em um determinado produto. Por exemplo, uma joia que custe 200 mil reais, para você pode olhar e falar o seguinte: cara, isso aqui está muito caro, imagina, é um cordãozinho de ouro com um diamante. Tudo bem, mas eu nem uso isso, eu moro num lugar que eu não posso usar joia e tal. É um problema de percepção de valor. De repente, uma milionária que tem, ou então um milionário que tem lá seus 50 milhões na conta, ele vai passar por essa joia, vai olhar e falar: nossa, essa joia é muito bonita, vou dar para minha esposa. Ou então a mulher vai chegar e falar: nossa, vou comprar essa joia para mim. Para aquela mulher, ela
ela vai olhar para aquela joia e ela vai falar, nossa, 200 mil reais para ela não é muito dinheiro. E ela vê o valor da joia, não o preço da joia, porque o preço para ela não é uma objeção. Quer dizer, comprar aquela joia, primeiro, ela tem dinheiro sobrando para comprar aquela joia, e segundo, aquela joia naquele momento virou prioridade dela, simplesmente entra na loja e compra. Para uma pessoa que tem 400 mil reais na conta e que a joia custa 200, é lógico que a joia não é prioridade naquele momento. A prioridade talvez seja terminar de pagar o financiamento do apartamento, talvez seja trocar de carro, fazer aquela viagem para a Europa, que são coisas que muito provavelmente aquela outra mulher, aquele outro cara, os milionários, eles já fizeram. Quer dizer, a ordem mudou, a prioridade mudou. Então significa que, dependendo da situação que você está, do grau de maturidade que você está com relação à sua vida, à sua realidade, um determinado produto, ele pode custar caro ou barato, independente do preço. Quer dizer, tudo depende da sua prioridade naquele momento. O que você tem para gastar, o que você tem de dinheiro para investir ou gastar, o que você tem de prioridades e o quanto essas prioridades consomem o seu dinheiro. Vai sobrar? Não vai? Você está num limite ali muito tênue entre o ficar sem nada e guardar um pouco. Essa é a primeira coisa. Então, dependendo da tua realidade, o teu mindset é diferente. Então, com isso daí, o que você tem que começar a pensar é, tá, Conrado, mas eu não vou mudar de realidade do dia para a noite, como você mesmo falou. Eu não vou mudar de realidade. Mas, então como que eu consigo mudar o meu mindset? Você tem que começar a pensar como estando em uma outra realidade. Pensa o seguinte, por exemplo, eu cheguei para um amigo meu, na verdade um membro do meu mastermind, e eu perguntei para ele o seguinte, vem cá, se eu tivesse aqui, ele está montando o produto dele, eu falei, se eu tivesse aqui um produto agora, pronto, um infoproduto, um e-book, uma videoaula, um curso com squeeze page, com sequência de e-mails, com tudo, pronto. Então, ele está pronto aqui, está pronto. Fiz tudo, ele não está vendendo ainda, mas a máquina está redondinha, só colocar para vender e ir acertando a máquina. E eu te vendo ele por 20 mil reais, você compraria? A primeira coisa que ele falou foi, cara, tá aqui o cartão, onde que eu assino? Tá aqui, ó, vamos lá, vamos no banco, você quer o dinheiro ao vivo? Eu posso ir lá no banco, posso transferir para sua conta. Quer dizer, 20 mil reais para muita gente, a pessoa falaria, nossa, mas isso é uma fortuna. Para ele chegou e falou, cara, tá de graça. Tá de graça porque com esses 20 mil eu posso ganhar 100, 200, 500, porque eu vou ter vencido a primeira dificuldade e já vou partir para a estratégia, que é onde eu sou bom. Então, com isso daí, você percebe que a realidade dele é diferente da realidade de outras pessoas. O mindset dele mudou por causa da realidade dele. Agora vamos pegar uma outra situação. Eu vou pegar 3 situações aqui para você entender essa questão do mindset, de como que a tua mentalidade é, qual o mapa, isso é muito da PNL, qual o mapa que você tem do território que você está. Como é que você lê o território? Como é que a tua mente absorve o mundo? Vou pegar 3 situações. Vamos pegar o valor de 1.000 reais, ok? 1.000 reais para você pode ser muito dinheiro, pode ser pouco, pode ser, mais ou menos, nem é muito, mas também não é pouco. Legal. Primeira situação é um milionário. Digamos que para você, vamos pegar um valor maior, vamos pegar um valor de 30 mil reais. 30 mil reais para a maioria das pessoas é uma quantidade razoável de dinheiro. 30 mil reais. E primeiro caso é um milionário. O milionário, ele tem lá 30 milhões de reais na conta. Ele tem casa na praia, ele tem um carro que nem ele consegue pronunciar o nome, mora numa mansão, ele realmente tem muito dinheiro e além disso tem 30 milhões de reais na conta. Você acha que para ele 30 mil reais é muito dinheiro? Você acha? Que ele vai olhar e falar o seguinte, vamos pegar a média, então não vamos pegar os casos particulares. Não, tem um amigo meu que ele é sovina, ele é avarento, para ele qualquer R$1 é muito dinheiro. Então, vamos pegar a média, vamos pegar, não a exceção, né? Não nos pautemos pela exceção. Pega a média. Então quer dizer, se você pegar a média, você vai perceber o quê? Bom,
para um cara que tem 30 milhões na conta, além de ter vários bens, 30 mil reais para ele não é muito dinheiro, não. Assim, ele não pensa muito para gastar alguma coisa de 30 mil reais. Por quê? Porque o mindset é diferente. Ele olha para 30 mil e fala, não, isso aqui não é dinheiro, isso aqui vou comprar, ok, é algum dinheiro, mas não chega a ser uma quantidade exorbitante de dinheiro. E ele vai gastar, sim, talvez ele gaste isso numa festa. Sim, sem nenhum problema, numa noite, numa balada, né? Sem nenhum problema. Ele lá passa o cartão, 30 mil, que é o cartão inclusive sem limite, e pronto, acabou. Então esse é o primeiro mindset que eu quero que você guarde. O segundo mindset é o mindset de uma pessoa que talvez seja você ou não, mas uma pessoa que considera 30 mil muito dinheiro. Que olha e fala, cara, 30 mil é muito dinheiro. E você já sabe que esses 30 mil sendo muito dinheiro, pode ser por causa da prioridade dele, do quanto ele tem na conta, do quanto que ele tem que lutar para ganhar muito menos do que isso. Aquela pessoa que trabalha o mês inteiro como um cão e no final ganha 7 mil reais, que ganha 12 mil reais. E 12 mil é muito, né? O cara tá ganhando bastante. Então, essa pessoa, ele considera, de fato, que 30 mil reais é muito dinheiro. Ele considera isso. 30 mil reais é muito dinheiro e ponto. Não tem discussão. Legal. Vamos pegar uma terceira pessoa. A terceira pessoa, ela foi milionária durante 20 anos da vida dela. Então, ela já nasceu com algum dinheiro e de repente ela começou a ganhar mais dinheiro ainda e de repente ela se tornou aquela pessoa de 30 milhões de reais na conta. Só que veio a crise e nos últimos 2 anos ela está ganhando os seus 5 mil reais por mês, batalhando pra caramba, já se acostumou, porque a situação não é tão fácil assim, e ela arranjou um emprego de gerente de uma multinacional e agora ela está trabalhando de novo. Mas você acredita que para ela, para essa pessoa que viveu 20 anos com milhões e milhões na conta, usufruindo do bem e do melhor, com o que aquele dinheiro poderia comprar, só as coisas que o dinheiro pode comprar, lógico, e você acha que para ela 30 mil reais tem uma percepção de valor muito maior, muito menor ou igual aquela outra pessoa que vive com seus 5, 7, 12 mil reais por mês desde sempre e nunca foi milionária? Eu aposto em uma... Eu acho que essa pergunta é bem difícil de ser respondida, mas então, deixa eu fazer a pergunta de novo. Você tem o milionário, o cara que nunca foi milionário e tem o ex-milionário. Você acredita que o valor percebido, eu não estou falando de preço, tá? De quantia nominal. Eu estou falando de valor percebido, quer dizer, o quanto que uma determinada pessoa percebe o valor de 30 mil. Para você, por exemplo, o valor de 500 reais, a quantia nominal de 500 reais, pode ser muito pouco. Você fala, não, 500 reais é pouco, 500 reais eu gasto por mês em cafezinho, sei lá, é pouco. Agora, e para uma pessoa que ganha um salário mínimo, que mora lá, como diria um amigo meu, lá na Vila Mandioquinha, e para essa pessoa 500 reais é muito. Ela ganha um salário mínimo, ela ganha hoje atualmente um pouco mais de 600, 700 reais. Quer dizer, a percepção de valor é diferente daquela quantia nominal. Então, quando você pensa no valor que aquele dinheiro tem para uma determinada pessoa, os 500 reais, o valor desses 500 reais para você é diferente do valor desses 500 reais para alguém que ganha um salário mínimo. É a mesma coisa. O valor de 30 mil reais para você é diferente do valor que 30 mil reais tem para um milionário, multimilionário, e diferente também para o valor que esses mesmos 30 mil reais têm para o ex-multimilionário. Quando você tem uma percepção de valor diferente do dinheiro, você tem um mindset diferente. Porque hoje eu poderia falar para você o seguinte, cria um produto de 1 milhão de reais, que você vai vender 4, 5, 6 vezes e vai ganhar 6 milhões aí no período de 4 meses. Você fala, cara, imagina, 1 milhão de reais é muito dinheiro. Se você pensa isso, é porque o teu mindset não é daquele multimilionário. É o mindset de alguém que ganha 5, 6, 7, 10 mil reais por mês e considera que 1 milhão de reais é uma quantia exorbitante que talvez você nunca vá ganhar na sua vida. Então, quando você mesmo, olha só que interessante, o ex-milionário ou ex-multimilionário que está lá agora batalhando para voltar à sua fortuna, mesmo ele estando na mesma situação que
o sujeito que ganha 5 mil reais por mês, os dois ganham 5 mil reais, por exemplo. Só que é um ex-milionário e o outro nunca foi milionário na vida. Quer dizer, eles ganham o mesmo salário, talvez eles trabalhem na mesma empresa, talvez estejam no mesmo cargo. São pares, mas a percepção de um com relação àquela quantia que ele ganha por mês é totalmente diferente da percepção do outro. A percepção de um com relação ao que são 30 mil reais é totalmente diferente da percepção do outro. A realidade física, a realidade contextual é a mesma, mas a mentalidade, a realidade mental, o mindset, a maneira como cada um dos dois vê o mundo é totalmente diferente. Agora a grande questão é, se você consegue mudar a sua realidade mental, o seu mindset, então você pode se transformar no mindset do ex-milionário. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Para quem você imagina que seja mais fácil ganhar R$1 milhão? A pessoa que acha que R$1 milhão é uma fortuna, que acha que nunca na vida vai conseguir ganhar essa quantia, ou a pessoa que já passou por essa quantia, que já teve 30 milhões na conta, que já teve um patrimônio de 50 milhões, perdeu tudo, aconteceu uma fatalidade, passou lá um ano em depressão, mas ele não tem sangue azul, né? Ele não é nenhum príncipe, ele sempre trabalhou, mas ele trabalhou com grandes quantias e de repente ele perde tudo e ele fala, caramba, eu tenho que voltar para aquele lugar que eu estava. E ele sabe mais ou menos o caminho. Ele sabe, ele já tem alguns contatos. Por quê? Porque ele tem o conhecimento. Uma vez que ele tem o conhecimento, ele começa a galgar os degraus para voltar àquela posição. Então, para quem que você imagina que tem a maior facilidade de ganhar R$1 milhão? Vamos falar, o proletário, né, o empregado que nunca foi milionário, chama ele de proletário, o indivíduo comum, né, aquele cara que ele e a massa de quase 7 bilhões de pessoas no mundo mais ou menos estão ali naquela situação de luta, ou o outro que está momentaneamente numa situação de luta, mas já passou pelo universo maravilhoso dos milhões de reais, sei lá. Eu chutaria, sim, com 99% de certeza que é o ex-milionário. O ex-milionário vai ter muito mais facilidade de ganhar o R$1 milhão de novo. E você pode falar, Conrado, mas espera aí, mas ele sabe como chegar lá. O outro não sabe. Ah, legal. Então vamos partir para o próximo passo. Isso quer dizer que se ele sabe como chegar lá, é porque ele tem conhecimento. Não é mais o dinheiro, então. É o conhecimento. E conhecimento você pode adquirir. Conhecimento você pode ler, você pode assistir cursos, você pode assistir palestra, você pode ouvir podcasts, né? Conhecimento não é exatamente tão caro quanto investir R$10 mil em um robô de Forex, tendo mais 3 milhões para ganhar 60 mil por mês para pagar o robô que é 10 mil de assinatura ou 30 mil de uma vez só. Quer dizer, é diferente. Conhecimento é diferente. E muitas coisas do conhecimento você consegue hoje de graça. Você consegue na internet, você consegue muito barato com livro em sebo. É só você saber até que livros comprar. E se você concordar comigo, você vai chegar também à seguinte conclusão. Não, então peraí. Então na realidade, conhecimento muda o mindset. Isso. Primeiro ponto, conhecimento muda o mindset. Quando você conhece, quando você sabe qual é o caminho, mesmo que você erre, mas uma dada hora você acerta, porque nem todo mundo nasce acertando, nem o ex-milionário nasceu acertando, ele errou muito também para chegar lá, e num dado momento você descobre o caminho. E quando você descobre o caminho, você só tem que trilhar o caminho. Acabou. Então você descobre qual é o caminho e você começa a trilhar o caminho. Você começa a andar por aquele caminho que você descobriu qual é. Você agora tem o conhecimento. Agora, se você tiver o conhecimento, mas não tiver o mindset necessário, se você ainda olhar para aquele conhecimento e falar, isso não dá certo, porque é impossível se ganhar R$1 milhão. Isso é impossível. Ou então ganhar R$1 milhão nos próximos 12 meses. Isso é impossível, isso não existe. Eu dei uma palestra online, foi no Conaed, que eu mostrei passo a passo como ganhar
R$ 1 milhão em 8 meses, começando do zero, usando o limite do cartão para ganhar dinheiro em até 40 dias, no melhor dia do cartão, usando ferramentas gratuitas por 30 dias, versão trial, e você já constrói o dinheiro para pagar aquilo que você ainda não gastou, porque você está no período trial ou está no limite do cartão. E a partir daí você reinveste tudo que você ganha e no final de 8 meses você consegue R$ 1 milhão. E muita gente falou o seguinte: isso é impossível, isso é uma bobagem, mas está aqui os números. Não, mas tem um erro. Ah, é verdade, tem um imposto, na verdade, aqui, ao invés de ser 6%, dá 11%, ok? Então você não vai ter ganho 2.600.000, acho como era a minha projeção. Você vai ganhar só 2.200.000, mas ainda assim é mais do que 1 milhão. Então, não, isso não existe, mas os números estão aqui. Não, isso é uma mentira, não existe isso. Quer dizer, contra fatos não há argumentos, mas contra a fé não há fatos. Quer dizer, se você acredita de uma maneira arraigada em alguma coisa, você não vai mudar de ideia, independente dos fatos. É aquela coisa que você mostra pro sujeito, o sujeito não quer ver. Você mostra que você, não, isso é mentira. Mas, cara, como mentira? Me aponta o erro. Não vou nem me preocupar com isso. Nem vou me dar o trabalho de achar o erro, porque isso aí não existe, não tem como. Agora, o que isso causa? Causa o seguinte: o teu cérebro, ele é uma máquina impressionante. Você sabe disso. Você sabe disso porque ele te mantém vivo, ele te mantém vivo mesmo dormindo. Ele é incrível. O teu cérebro é uma máquina impressionante. E o teu cérebro, ele faz a seguinte jogada com você. Vamos falar, por exemplo, João. Olha lá, o João. O João é o sujeito que não acredita. Se você chama João, eu não estou falando com você, tá? Estou falando com um João qualquer. O João, ele não acredita que ele consiga ganhar R$ 1 milhão em um ano. Ele não acredita, isso para ele é impossível. E eu, Conrado, eu mostro o método para ele. Cara, esse aqui é o método. Você vai fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Tem várias pessoas que já ganharam, eu inclusive já ganhei, então tá aqui o método. E aí o João fala e olha o seguinte: tá bom, vai. Eu vou fazer isso. Dá trabalho, né? Nada é fácil, você sabe disso. Essa questão de ser fácil ou difícil, nada é fácil. Nada que eu ensino é facinho. O início é fácil, lógico, né? Porque o início é o início. Você não ganhou ainda R$ 1 milhão. Você tenha ganho R$ 500, R$ 1.000. Agora, para você chegar até R$ 1 milhão, escalar essa escada, não é fácil mesmo, mas é possível. Tem muita coisa que dá trabalho e não dá dinheiro. Tem algumas coisas que dão trabalho e dão dinheiro. Escolha essas. No final, esse é o caminho que eu mostro. É o caminho que dá trabalho, mas dá dinheiro. Então, o João olha e fala o seguinte: eu acredito muito nisso não, mas vamos lá, vamos tentar. Aí a coisa começa a dar trabalho. A coisa começa a dar errado ali, começa a dar errado aqui, tem que fazer teste, a página de captura não está convertendo bem, o anúncio foi bloqueado pelo Facebook. Existem muitas dificuldades. E eu estou falando do mercado que eu atuo, na internet marketing, mas existem diversos outros mercados que são tão difíceis quanto. E aí o João fala: nossa, como esse negócio está dando muito trabalho. O cérebro dele vai criar o seguinte contexto para ele: João, peraí, João, você sabe que esse negócio não vai dar certo. Por que você está tendo tanto trabalho assim, se lá no final nós dois, né, cérebro e João, né, nós dois sabemos que esse negócio vai dar em nada? Cara, você está se matando de trabalhar aqui para chegar lá no final e falar: putz, eu não falei que não ia dar certo? Aí o que o João começa a fazer? Ele começa a diminuir o ritmo de trabalho. Por quê? Porque ele sabe que não vai dar certo. Por que está se matando, deixando de fazer outras coisas para fazer aquilo, se lá no final ele sabe que esse negócio não vai dar certo? Aí ele começa a diminuir o ritmo. Só que essa atividade, ela exige muito da pessoa, do empreendedor digital. Ou qualquer outra atividade exige muito das pessoas. Se você diminui o ritmo, a chance de você não conseguir aumenta, né? A chance de você de fato chegar lá no final e dar com os burros na água, a coisa não dar certo, aumenta muito. E a pessoa se auto-sabota. Esse é o princípio da autossabotagem. Já que você acha que não vai dar certo, você não trabalha tanto, aí você já escamoteia alguma coisa. Isso aqui não deve ser importante não, eu vou partir logo para aquilo e tal. Você tenta matar alguns passos que não podem ser mortos. Então, com isso daí, você acaba chegando no final e de fato não conseguindo. E aí o que você fala quando você não consegue? Eu não disse que esse negócio não ia dar certo? Mas eu falei, mas desde o início, não sei nem porque eu comecei a fazer isso. É lógico que não deu certo. Agora imagina uma outra situação. A situação que tem um mindset diferente, a pessoa que tem um outro mindset, a pessoa que fala: mas eu sei que dá certo, mas aí ninguém precisa me falar que dá certo, não.
É o mindset do ex-milionário. O ex-milionário já passou por lá, já entendeu, já vivenciou a realidade do dinheiro e agora ele está numa outra realidade. Mas a mente dele está lá do outro lado. A mente dele está lá porque ele fala, cara, mas assim, é lógico que eu sei que dá certo. Não, mas você sabe mesmo? Não, é óbvio que eu sei que dá certo. Assim, não tem que me convencer de nada. A única coisa que eu tenho que fazer agora, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que esperar 1 ano trabalhando todo dia para chegar nesse lugar de novo. Eu já sei o que fazer, agora eu vou começar a fazer. Ele faz aquilo com afinco, porque ele sabe que quanto mais ele fizer, mais rápido ele chega. E aí o que acontece? Ele chega. Ele de fato chega, porque está lá, o lugar está lá aberto para ele, é só ele caminhar, é só ele vencer a estrada. E com isso daí, as pessoas falam, nossa, aquele menino dá uma sorte, né? Olha só, ele não dá sorte. Ele sabia o que fazer, ele acreditava não, ele sabia que aquilo era possível. Não é uma questão de acreditar, não é uma questão de crença, é uma questão de saber. Sim, não, eu sei que isso, eu sei que a água molha, é por aí, né? Se eu jogar água na minha mão, eu vou me molhar, eu vou molhar na minha mão. Se eu botar minha mão no fogo, eu vou me queimar. Assim, é uma sapiência, não é uma crença, a pessoa sabe. E aí ele vai trabalhar todo dia, incessantemente para chegar lá mais rápido, porque ele sabe a sensação gostosa que é estar lá. Então, olha como que a mudança no mindset da pessoa faz com que ela tenha resultados absurdamente expressivos ou não. E eu vou te falar, acredite nisso. Se você acredita em mim, se você já viu alguma coisa em mim, você fala, nossa, eu confio no Conrado, acredita em mim. Porque é assim que funciona. Quando você trabalha incessantemente, você chega lá. Quando você começa a se auto-sabotar, você não chega lá.